Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 4 fundos imobiliários que estão pagando mais de 1,2% ao mês e nem todos desta lista são fundos de papel. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? Então nesse vídeo vou listar 4 fundos imobiliários que estão pagando 1,2% ao mês no mínimo, e se você não sabe de antemão quanto que isso aqui dá ao ano, 1,2% ao mês, quanto que isso significa ao ano, não é simplesmente somar 12 meses, tá? Você não vai multiplicar 1,2% por 12 meses, porque aqui estamos falando de juros compostos, mas se você também não quer fazer um cálculo complicado, você pode ir aqui numa calculadora de juros compostos, colocar 1,2% taxa mensal e transformar para anual aqui. Você já tem aqui que é 15,39%. Ou seja, esses fundos estão pagando no mínimo 15,39% ao ano, tá bom? E 15,39% ao ano é uma excelente rentabilidade. Por quê? Atualmente estamos ali com uma taxa Selic de 13,25%. É uma taxa muito alta, né? E essa taxa aqui desses fundos imobiliários, de 15,39 no mínimo, estão superando a Selic, mesmo a Selic para este ano, que está ali projetada pelo último relatório Focus em 3,75%. Nesse cenário de Selic alta, estamos vendo a renda fixa remunerando muito bem. A gente vê, por exemplo, Tesouro pré-fixado aqui rendendo mais de 13% ao ano. Vemos aqui, por exemplo, Tesouro IPCA também, título híbrido aqui, rendendo IPCA mais 6%. Isso aqui dá mais ou menos 17% de rentabilidade bruta. E guarda esse número aqui, Tesouro IPCA mais 6%. Você vai ver aqui que alguns fundos imobiliários têm títulos ali na sua carteira que rendem bem mais do que isso aqui, coisa de louco mesmo. E aí você vê um IPCA a quase 12% acumulado nos últimos 12 meses, você vê aí o seguinte, olha, com um fundo imobiliário que paga 1,2% ao mês, eu estou ganhando da Selic e estou ganhando da inflação. Por isso desperta muito interesse nas pessoas. Mas já antecipo aqui para vocês que a maioria dos fundos dessa lista são fundos de papel, que são aqueles que realmente investem no mercado de renda fixa vinculado ao setor imobiliário. Eu vou listar aqui do menor dividend yield para o maior dividend yield. Então vamos lá. O quarto fundo é o DEVA11, que é o Devante Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário. O último dividend yield do fundo está em 1,41%, o acumulado dos últimos 12 meses é 16,65%, então você vê que supera ali. O quarto fundo já supera esse 1,2% ao mês. Ele está negociado ali num PVP de 1, então não está com desconto, nem está caro também, está ali negociado justamente no valor patrimonial da cota. É um fundo que tem uma boa liquidez, ele tem quase 36 mil negociações diárias, tem um patrimônio bem relevante, acima de R$1 bilhão, então um patrimônio bem grande, o DEVA11. Nos últimos 12 meses ele está caindo um pouquinho, é um fundo de papel, então não espere uma grande valorização. Por que não espere uma grande valorização no fundo de papel, Luan? Primeiro ponto é que os fundos imobiliários não costumam se valorizar tanto quanto as ações. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que dentro dos fundos imobiliários, os fundos de papel possuem uma valorização menor que a dos fundos de tijolo. Por quê? Porque os fundos de tijolo são lastreados em imóveis físicos e os imóveis físicos se valorizam ao longo do tempo, conseguem no geral acompanhar a inflação, assim como os seus aluguéis, que são reajustados por índices inflacionários, na maioria deles o IGPM. Já os fundos de papel, eles são lastreados, a grande parte deles, em CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são títulos de renda fixa do setor imobiliário, que rendem ali uma certa taxa que foi contratada, e aí esse fundo, que distribui 95% do seu resultado após deduzidas as despesas administrativas, ele vai distribuir todo esse resultado, que é justamente a rentabilidade daquele CRI, da média daqueles CRIs, mas e depois? O valor da cota vai se valorizar como? Sem estar lastreado em CRI, não em imóvel. Então, o que acontece nos fundos de papel? Se você não reinvestir grande parte mesmo, no mínimo 50% dos rendimentos obtidos, que são elevados, na verdade estão elevados atualmente com essa Selic enorme, você não vai ver valorização nenhuma. Na verdade, você vai daqui 5, 10 anos ver seu patrimônio se desfazendo, se você utilizar esses recursos aqui, não investindo no mínimo 50%. Mesmo assim, você não vai ver valorização patrimonial da cota, você só vai ver o número de cotas aumentando porque você está comprando mais cotas. Então é muito importante você ter isso em mente. Então não pense que investir em fundo de papel é mil maravilha porque está pagando bastante. Tem os seus riscos, não existe almoço grátis em economia. Outro ponto a se atentar em fundos imobiliários de papel é buscar fundos que têm liquidez e patrimônio relevante. O patrimônio tem que ter no mínimo ali 150, 200 milhões de reais, porque senão já fica bem arriscado. E tem que ter liquidez, né? A liquidez aqui do DEVA11 é bem interessante.
mais de 3 milhões de reais aqui de volume médio diário. Então é um fundo líquido com bom patrimônio e que está com uma boa rentabilidade. E aí você vai me perguntar, bom Luan, se fundo de papel rende renda fixa, então é renda fixa com risco da renda variável, porque as cotas oscilam conforme a renda variável. Acontece que a rentabilidade, principalmente nesse cenário de Selic alta, desses fundos de papel costuma ser mais alta do que a renda fixa comum que você, investidor de varejo, consegue ter acesso. Então veja por quê. Se você ir no site de relações com investidores do DEVA11, mesma coisa que você faz ali ao pesquisar em relação às ações, o que você vai ver aqui? Você vai ver o portfólio do DEVA11. E como é que você faz isso? Você vai aqui em fundos, você vai selecionar o DEVA11, você vai em central de downloads, dentro do DEVA11 aqui, né? E aí aqui embaixo você vai pegar o relatório gerencial, o último relatório gerencial desse fundo. Aí aqui eu já tinha aberto ele, né? E aí eu vou puxar aqui para baixo a rentabilidade do fundo. E aqui você já percebe a paulada, né? 85% da carteira é IPCA mais 10,4%. Olha o tesouro aqui, ó. Tesouro IPCA mais 6%. Você já percebe aí que não é brincadeira. Mas claro, não há a mesma segurança de você investir em título público, né? Tem mais risco. Então aqui tem o portfólio de CRIs do Devante Asset, né? Do DEVA11. Então olha só a rentabilidade desses títulos. IPCA mais 9%, IPCA mais 11%. Olha esse aqui, IPCA mais 12,3%. Olha esse aqui, IPCA mais 14%. Olha só que loucura. São rentabilidades aí absurdas. Olha esse aqui, IPCA mais 15,7%. Imagina só, IPCA quase 12%. Aí mais 15 aqui. Nessa brincadeira você rende mais de 25% em título de renda fixa. Mas aí qual que é a pegadinha aqui? O risco do devedor desse CRI. Então, por exemplo, aqui, ó, quem que é o devedor aqui nesse caso? Hope Resort. Aí você tem que pesquisar a empresa para ver se ela realmente tem um risco de crédito elevado. Mas veja que o DEVA11 tem um portfólio muito grande e diversificado. Por isso consegue manter uma rentabilidade ali muito interessante. Aí olha a paulada desse aqui, ó. IPCA mais 19,5%, ou seja, 30% ao ano de rentabilidade. Esse CRI da empresa Itaperapuã. Olha só que paulada. Por isso que na média tem esse dividend yield. Por isso que não é certo você falar a rentabilidade da renda fixa com o risco da renda variável, fundos de papel. Na verdade, é uma rentabilidade superior à da renda fixa com o risco da renda variável. Prosseguindo aqui, na terceira colocação, temos o quê? Temos o ARCT11. O ARCT tá com dividend yield de 17,16%, elevadíssimo. Ele é o Risa Arctium Real Estate, fundo de investimento imobiliário. Chega até a ser redundante esse nome, né? Real Estate e depois fundo de investimento imobiliário, mas tudo bem. O último dividend yield foi de 1,09%. Tem uma liquidez muito boa também, mais de 90 mil negociações diárias. Tem uma liquidez média diária de superior a 3 milhões de reais. Está sofrendo desvalorização também nos últimos 12 meses. Mas esse aqui não é um fundo de papel, ele é um fundo do tipo híbrido, em que o foco dos investimentos está em imóveis ou investimentos em títulos imobiliários. Então o que é o híbrido? O híbrido é o faz tudo, é a mistureba. É aquele fundo que usa das mais diversas estratégias no setor imobiliário. Ele investe em CRI, ele investe em imóveis de diversos segmentos, ele faz ali uma grande mistura ali, por isso que é híbrido. E esses fundos híbridos são mais arriscados, porque a gestão é muito ativa, sabe? É toda hora troca de alocação de capital, busca de trades, então por isso que muitas vezes a rentabilidade é bem alta, como essa aqui. E geralmente também as taxas são elevadíssimas. Você vai ver aqui, por exemplo, dentro do site de RI do Risa, né, que é o que a gente está olhando aqui, o retorno que ele espera ali é o IPCA mais 5%, é isso que ele quer bater aqui. Então ele tem uma taxa de performance que é de 20% sobre o que exceder aqui, esses 5% mais IPCA. Então, uma taxa de performance muito elevada. Veja que o fundo está indo muito bem, mesmo com uma taxa de performance gigantesca dessa aí, que no longo prazo reduz muito sua rentabilidade, ele está conseguindo entregar isso aqui para os cotistas. Então, é um fundo que atualmente está tendo uma excelente performance. Tem um patrimônio aí superior a 200 milhões de reais, então legal. Só que está com PVP acima de 1, então está com ágio aqui. Então, você já tem que começar a colocar isso na sua balança. E aí, entrando aqui dentro do portfólio do Risa, do Arctium, a gente tem aqui imóveis, tá vendo? Dentro do setor de energia, consumo não discricionário, agronegócio, indústria. E temos aqui também o que? Temos um CRI da empresa Starbucks, rendendo CDI mais 7,5%. Esse aqui é um excelente CRI, segurança da empresa Starbucks. E os imóveis aí são localizados em Goiânia, Mato Grosso do Sul, São Paulo, tem um em Minas Gerais e um no Ceará aqui. E na segunda colocação nós temos ali o VGHF11. O VGHF11 é o Valora Red, fundo de investimento
investimento em imóveis. E aí, você vê aqui que ele tem um patrimônio líquido interessante, superior aqui a 600 milhões de reais. Ele está com ágio. Por quê? Porque é fundo de papel. A maioria dos fundos de papel aqui estão com ágio. Estão negociados acima do valor patrimonial da cota. Então, sempre coloque isso aqui ao ponderar a sua decisão de investimento. Tem uma excelente liquidez, mais de 280 mil negociações diárias. A liquidez média diária é superior também a 3 milhões de reais. Está com dividend yield de 17,5%. O Valora também tem 20% de taxa de performance. E aí, no caso da carteira aqui do Valora, você tem aqui rentabilidades um pouquinho menos agressivas, tá vendo? Mas, por exemplo, aqui, Tecnisa, né? Por isso que vai ter aqui cupom de 3,75%. Tecnisa aqui de novo, aí já tem um pouquinho mais. Aí aqueles que rendem mais, ó, aí são imóveis aqui de empresas aqui que você tem que pesquisar mais, porque deve ter um risco de crédito muito superior. Esse fundo tá caindo um pouquinho, né? Mas é esperado, afinal tá negociando acima do valor patrimonial da cota. Ah, Luan, tem que olhar em fundos de papel como o RISA e o DEVA, taxa de vacância? Não tem taxa de vacância, porque não existe um imóvel para você avaliar uma taxa de vacância. Só um detalhe aí para quem não sabe. E aí, de novo aqui, cuidado com as taxas, elas são bem elevadas. Taxa de performance 20% acima do que? IPCA mais média do yield anual, com valor mínimo de IPCA mais 3% ao ano. Então, se o fundo superar IPCA mais 3% ao ano, já mete essa taxa de performance em cima do que superar esse benchmark. Então, é um negocinho elevado. Além disso, tem taxa de administração de 0,9%. Então você vai ver que nesses fundos de papel aí, ou nesses fundos híbridos aí um pouco mais arriscados, eles colocam taxa de performance, enquanto que em fundos de tijolo, você vai ver que a maioria deles não vai ter taxa de performance, mas só taxa de administração, que muitas vezes serão superiores para compensar isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, o KNRI, ele tem uma taxa de administração de 1,25% ao ano, um pouquinho mais elevada, tá vendo? Mas não tem taxa de performance. Então, só para você ter esse cuidado aí, investir em fundos imobiliários. E na primeira colocação, a gente tem ali o URPR11, que é o Urca Prime Renda Fundo de Investimento Imobiliário. O yield do último mês foi 1,65%, tem um patrimônio superior a 500 milhões de reais, então está legal. Tem mais de 46 mil negociações diárias, muito bom também, tem liquidez. Ele está com yield de quase 20%, absurdo. Ele é o fundo mais líquido aqui dessa lista, com mais de 5 milhões de reais de liquidez média diária. Só que detalhe, ele está com ágio também, tá? Não tá baratinho esse fundo aqui, porque o pessoal vê uma rentabilidade dessa e corre comprar. É outro fundo de papel, tá? Focado em CRIs. E olha só aqui, ó. Tem uma taxinha de administração pequena, né? De 0,25% ao ano e no mínimo 15 mil reais por mês, mas tem essa taxa de performance gigante aqui de 20% do que exceder IPCA mais 7% ao ano. Pelo menos é melhor do que a taxa aqui do Valora, né? Que é 20% que exceder IPCA mais 3% ao ano. Então pelo menos o Urca aqui é um pouco mais razoável. Então dentro aqui do relatório gerencial do Urca Prime, a gente tem aqui, ó, as operações na carteira, um monte de CRI aqui, de diversas localidades, Paraíba, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, tem CRIs aqui espalhado por diversas regiões do país. E a gente tem aqui a rentabilidade desses CRIs que também são gigantescas. Olha só aqui, IPCA mais 11%, IPCA mais 16% ao ano. Olha só esse aqui, IGPM mais 14% ao ano. O IGPM tá 10,72%, ele caiu um pouquinho, mas IGPM geralmente está acima do IPCA, mais 14%, ou seja, o cara ganha aqui bruto 24, 25%, IPCA mais 16% ao ano. E você vê aqui que os CRIs são de empresas que não são tão conhecidas assim, né? Você tem que ir mais a fundo para ver se a empresa realmente é uma empresa que não tem um alto índice de inadimplência, um grande risco de crédito. E aí aqui ó, ele traz para você a taxa de inadimplência. Então olha só, aqui tem uma taxa muito alta de inadimplência. Então olha só a pegadinha aqui, ó. Esse IPCA mais 16,4% ao ano e esse aqui de 13% ao ano, olha só a taxa de inadimplência, 14%, é muito alto, então tem que ter muito cuidado. Outra taxa aqui muito alta de inadimplência se refere a um IPCA mais 13,10%. Então se a taxa superar 2% aqui, já é uma taxinha elevada de inadimplência. Olha, está com 2%, IGPM mais 14% é um ótimo título, né? Então é isso que você tem que avaliar também. É claro que essa análise que a gente fez é superficial, é bem ligeira, uma mera pincelada, mas para trazer aqui para vocês alguns detalhes e alguns cuidados que você tem que ter ao investir em fundos aí high yield, né? Que são fundos com maior risco, até porque quando a taxa de juros começar a cair, esses títulos, esses CRIs, não terão essa rentabilidade. É claro, se eu pego aqui um CRI que tem essa taxa fixa de 13% ao ano, enquanto durar o CRI, o prazo de vencimento dele, que por exemplo é julho de 2032, então ele vai continuar rendendo isso aqui. Mas o IPCA? O IPCA é a inflação, então se a inflação começar a decrescer, essa rentabilidade vai cair também. Então as cotas poderão cair também. Veja que o Urca está negociado a um PVP de 1,08.
0,08. Ele está se desvalorizando 20% nos últimos 12 meses, mesmo com esse yield aqui enorme. Por quê? Porque o fundo está carinho e vai ficar ainda mais caro quando o IPCA cair e quando a renda fixa também cair. Então, se você quer se posicionar em fundos de papel aqui ou fundos com maior risco que dão mais rentabilidade aí nesse período, diversifique. Não fique completamente exposto nisso aqui. Eu vejo muita gente aí falando, putz, as ações não estão rendendo nada, aquele dividendo michuruca de 6%, 5%, sendo que tem fundo aí pagando 10, 15% ao ano, até mais do que isso. Mas cuidado, isso é momentâneo, não tem essa visão aí de curto prazo. Você tem que ter um horizonte de investimento para o longo prazo, para anos. Isso aqui não vai durar anos. E se durar muito tempo, as cotas irão se desvalorizar. E aí pode ser que nesse período em que as cotas estão se desvalorizando, porque a renda fixa não está remunerando mais muito bem, quer dizer que a Selic vai estar baixa, às vezes até a inflação vai estar baixa, o que vai acontecer com as ações? As ações vão explodir, vão decolar. E aí você ficou só posicionado nisso aqui, fica nesse negócio de investimento de momentum, não tinha ações na carteira enquanto as ações estavam baratas, aí você fica nessa, agora é hora de investir em ações, aí você migra para as ações e fica ali com aquele lucrinho michuru que nunca consegue ter consistência no longo prazo, potencializando a fórmula dos juros compostos na sua carteira. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você tem algum desses fundos na sua carteira? Qual sua exposição a fundos como estes? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!